Oi pessoal, tudo bem? Vamos começar mais uma aula aí. A gente parou na aula passada no AI-5, né? O professor falou um pouquinho qual era a relação do AI-5 com a questão da falta de democracia ou falta de direitos e o que a antidemocracia pode causar, e até a suspensão do habeas corpus, né? Que foi uma questão que eu pedi, a importância do habeas corpus contra os abusos, né? E a opressão desregulada. Então aqui eu vou continuar e eu vou ainda falar no tópico ditadura, né, falando um pouco da liberdade de expressão e a censura. Pessoal, na época da ditadura, o que não é tão novidade assim, né? Na ditadura não existia uma liberdade de expressão total, né? O que acontecia era que os jornais tinham que enviar as suas reportagens para um serviço que dizia se podia ou não, censurava ou não, e os jornais que acabavam desrespeitando a regra ou publicando algo contra o governo, eles sofriam, né? Então, sofriam muitas vezes até atentados ou corte de verbas, enfim, era bem complicado tu ser contra, certo? Então, outra coisa, a música, até o exemplo da música, né, era muito comum também nessa época. Ser censurados, serem perseguidos e sofrerem a anistia. Falando em anistia, continuando em 79, pessoal, teve a lei da anistia. Por que isso é importante para a democracia? Naquela época, as pessoas que poderiam representar um perigo, entre aspas, a ditadura, elas eram exiladas. Até uma curiosidade, o Rodrigo Maia, que é o presidente da Câmara, ele nasceu no Chile, mas ele é brasileiro porque os pais dele na época estavam exilados. Então as pessoas elas eram expulsas do país, e a lei da anistia trouxe um perdão de natureza política, que essas pessoas pudessem voltar para o Brasil. Era o país se abrindo para acabar com a ditadura. Só que tinha uma, ao mesmo tempo que iam se abrindo as coisas, a sociedade tinha que lutar também contra a ditadura. Então não era tão simples como o tempo vai passar. Na aula passada eu até falei que a ditadura ela era para ser provisória, né? E ela durou 21 anos. Então isso fala um pouco também. Aqui é o movimento das diretas já, que foi, bem dizer, o movimento mais importante para o fim da ditadura. O movimento das diretas já, ele pedia as eleições diretas, né, para presidente. Então, até vocês podem perguntar para os pais, avós de vocês, assim, pai, participou das diretas já e tal. Dizem que foi a movimentação a maior movimentação do Brasil, tá, da história do Brasil. Foi aprovado? Não. Tá, as pessoas não aprovaram, mas foi muito importante para essa conquista da democracia brasileira e, enfim, depois a consolidação da nosso regime democrático, né? Fim da ditadura. Isso foi em 84. A ditadura acabou em 85. Aqui, a relação do futebol, né? Eu trouxe isso para os guris, né? Que gostam muito. E também, não que as gurias não possam gostar, mas sempre predominante com os guris. A questão do futebol e da democracia, né? Na época da ditadura, pessoal, os clubes muitas vezes e as próprias torcidas ficavam quietas, certo? Mas algumas torcidas, núcleos e até jogadores começaram a usar a liberdade de expressão e a usar o seu papel na mídia para lutar pelos direitos. Então, em 79, a torcida do Corinthians, eu trouxe as duas do Corinthians aqui, a torcida do Corinthians trouxe uma faixa de protesto, né, sobre a lei da anistia, e em 83 traz aqui, né, ganhar ou perder, mas sempre com democracia. Até, pessoal, se vocês quiserem dar uma pesquisada depois sobre a trajetória do Sócrates, que dizem que é o maior ídolo do Corinthians, né, o Dr. Sócrates. E ele fala muito sobre essa questão da ditadura, ele foi bem atuante.
Aqui por último, pessoal, só para terminar, é, atualmente se há um movimento pró-democracia contra a antidemocracia, né? Então aqui é uma pesquisa feita há alguns anos que 83% estão insatisfeitos com a democracia no Brasil. Isso é por motivo muitas vezes político, econômico, social. E grupos antidemocracia querem que feche o Supremo Tribunal Federal, o Congresso. E muitas vezes o pessoal não sabe que a democracia ela foi uma luta e o pessoal não avalia o que uma ditadura pode fazer ou fez com as pessoas, né? Muita gente morta e tudo mais. Enfim, essa era a aula de hoje. Qualquer coisa estou à disposição. Até mais. Beijo no coração.